A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu te peço agora, Pai, traz a direção do Teu Espírito, Pai, para este momento, Senhor, que nós estamos começando a palavra sobre Paulo. Nós vamos discorrer sobre a vida desse homem tão importante para nós hoje e para a distribuição do Evangelho na terra. Senhor, capacita, Pai, este teu servo, o apóstolo Adilson Bonfim, para falar deste homem tão importante, Pai, deste homem que o Senhor trouxe a revelação do terceiro céu, Pai, para ele. E eu estou aqui, Pai, para contar um pouco. Não encerramos nesta sequência de áudios e vídeos tudo aquilo que Paulo realizou, que Jesus Cristo, realizou através de Paulo durante o tempo em que este homem esteve vivo aqui na terra e servindo a Ti. Pai, nós vamos encontrar um casal de judeus na Grécia, na ilha de na cidade de Tarso, na ilha da Cilícia, na província da Cilícia, que era uma província grega. E aquele local ali, Senhor, é um importante centro comercial grego. Nós temos relatos de que é talvez o mais importante centro comercial daquele tempo, onde tínhamos uma grande quantidade de pessoas vindo de todos os países em volta para negociar, para comprar e vender ali. E nós vamos encontrar um casal de judeus muito ricos, por sinal, e que é o pai e a mãe de Paulo. Paulo é o filho primogênito daquele casal e o pai de Paulo, vamos começar antes de chegar em Paulo. O pai de Paulo, meus amados irmãos, é um homem religioso. Ele é um homem religioso, ele faz parte da seita dos fariseus. É a seita mais rigorosa que nós temos na antiga Jerusalém, na antiga Israel. E este homem, pai de Paulo, vai consolidar a sua fé através do seu filho primogênito. E no ano de 5 da era cristã, a mãe de Paulo se acha grávida dele e ele recebe um chamado para propagar as grandezas ou o que Jesus Cristo vai fazer na terra. E Jesus Cristo, quando Paulo nasce, já tem 5 anos de idade aproximadamente, e eles vão vivendo Jesus Cristo em Jerusalém, na Judéia, Samaria,
naquelas regiões, e Paulo vive em Tarso, na Cilícia. E com 5 anos de idade, no ano 5 da era cristã, Jesus Cristo já tinha 5 anos, Paulo nasce em Tarso, na Cilícia. E ele vai viver a vida comum, de uma criança comum, congregando na sinagoga junto com seu pai. E o Paulo, por ser grego, ele vai aprender primeiro o idioma grego, naturalmente. Mas dentro de casa ele falava o idioma hebraico e ele aprende o grego e o hebraico concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo que ele falava, porque ele precisava. Aí ele vem, aí já no ano 10 da era cristã, Jesus Cristo com 10 anos e Paulo com 5 anos de idade. Ele começa a frequentar a escola comum lá em Tarso. E ele vai aprimorando o idioma grego. Ele vai aprimorando e ele começa a receber o ensino do pai para que com 12 anos ele recite a Torá. E a partir dos 5 anos de idade ele começa a estudar. Aos 8 anos de idade, dos 5 aos 8, ele vai para o comércio do pai todas as manhãs, junto com o seu pai, porque isto era um costume da época. Na sinagoga, com 5 anos de idade, as crianças eram ensinado a eles um ofício prático, e Paulo começa a aprender esse ofício prático, que é a fabricação de tendas. E ele continua neste aprendizado do ofício de tendas até os 10 anos de idade. E aprendendo a Torá, recebendo o ensino em casa da Torá, porque é assim que os filhos dos hebreus tinham a tradição passada oralmente. Então, como o pai de Paulo é ortodoxo, faz parte do farisaísmo, que nós vamos encontrar a história de Paulo dessa forma. Ele está dentro do farisaísmo, Fariseu ortodoxo é criado desta forma, porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Deus já tinha chamado ele desde o ventre da mãe dele. Então nós vamos encontrar Paulo ajudando o pai, ali agora já com 8 anos de idade, seguindo o rito da sinagoga, os rituais propostos pela lei mosaica, e ele começa a estudar a lei mosaica para, com 12 anos de idade, ele recitar a Torá na presença do sacerdote na sinagoga. Meus queridos irmãos, em meio a esse turbilhão de coisas acontecendo na vida daquela criança, Paulo,
Quando Paulo nasceu, ele recebeu 2 nomes. Para o judeu, ele é Paulo, e para o grego, ele é Saulo. E aquele homem, aquele jovem, aquela criança, que está recebendo esse doutrinamento a respeito da Torá, ele tem uma característica muito interessante, muito importante. Ele se destaca aos 8 anos, aos 9, aos 10, por falar fluentemente o grego e o hebraico. Ele fala fluentemente o grego e o hebraico, ou seja, ele não tem dificuldades de se comunicar, na comunicação. Aos 10 anos de idade, meus queridos irmãos, ele faz a sua primeira tenda, porque era a forma de, depois de 3 anos de estudo, dos 8 aos 10, fazendo tenda no ofício de tendas, ele tem que fazer a prova. E ele faz uma tenda começando a partir dos materiais que ele tem. Ele compra os materiais, o pai dele vende esses materiais também no comércio dele, e ele faz a sua primeira tenda aos 10 anos de idade. Meus amados irmãos, quando Paulo chega aos 11 anos de idade, ele já está com 4 anos estudando a Torá. Ele está estudando na escola convencional de Tarso, e na sinagoga. E ele já é capaz de recitar talvez a Torá inteira, mas ele só vai ser posto à prova aos 12 anos de idade, assim a exemplo de Jesus Cristo. Agora vamos encontrar Jesus Cristo no ano 12 da era cristã. Paulo, ainda com 7 anos de idade, Jesus Cristo se perde dos pais ali, que na realidade ele não se perdeu, ele foi recitar a Torá perante os sacerdotes e o sumo sacerdote que estava ali, os doutores da lei, lá em Jerusalém. Enquanto isso, Paulo estava começando. Jesus Cristo já estava fazendo a sua recitação aos 12 anos e Paulo tinha 7 anos de idade. Isso é o ano 12 da era cristã. Este é o último relato, meus queridos irmãos, que nós vamos ter de Jesus Cristo. Nós só vamos encontrar Jesus Cristo lá com a idade de 30 anos. Com a idade de 30 anos. Neste meio tempo, Paulo, que agora está com 7 anos de idade, chega aos 10 e Jesus Cristo aos 15. Mas nós não temos relato de Jesus Cristo, do que aconteceu, da vida comum, da vida comum do lar de José, pai de Jesus Cristo, que, ao contrário do que muita gente pensa, Jesus Cristo não era pobre. Não era pobre. Porque quando Jesus Cristo nasceu, os reis trouxeram ouro, incenso e mirra. Agora, o presente do rei não é
um anel de ouro. Não. É ouro o suficiente para um presente real, não é 1 quilo de ouro. Não é um tonel de incenso. Não. E não é um tonel de mirra. Não, não é. Então, Jesus Cristo, no seu nascimento, já ficou rico. Tanto é que Jesus Cristo nunca trabalhou. Não. Você tem algum relato de Jesus Cristo trabalhando num trabalho secular? Ele ajudava o pai dele. Assim como Paulo ajudava o pai dele até certa idade. Nós vamos ver que idade foi essa que Paulo trabalhou com o pai dele. Até que idade Paulo trabalhou com o pai dele. E Jesus Cristo está com 15 anos e Paulo de Tarso com 10. Ele faz a primeira prova, fazendo uma tenda, começando do iniciozinho, bem sem ter com os materiais, comprou os materiais, fez a tenda, e isso foi muito interessante. Muito bem, nós agora estamos acompanhando o crescimento de Paulo, e Paulo já trabalha com seu pai no comércio. Vamos entender esse momento que Paulo está trabalhando com seu pai no comércio, porque ele chegou lá com 8 anos de idade. Por quê? Porque o Paulo era o primogênito desse casal. Então nós vamos acompanhar agora Paulo ajudando o pai no comércio em Tarso. Paulo tinha que ter contato com pessoas de todas as nações conhecidas. Por quê? Porque aquele porto em que Paulo morava, em que o pai de Paulo, a família de Paulo tinha um comércio muito grande ali, aquele porto é um importante porto, que fica no Mar Egeu. E ali congregavam vinham pessoas de todas as partes da terra conhecida para comercializar naquele local. Vamos imaginar o seguinte: aquele local, a cidade de Tarso, ela não produzia muita coisa, mas todo mundo que produzia trazia para lá para vender. E então Paulo aprendeu, a partir dos 10 anos de idade, a comprar e a vender, a fazer negócios, a negociar, que ele vem aprendendo desde os 8 anos de idade, quando o pai dele leva ele para o comércio. E ele começa a partir dos 5, mas com os 8 anos de idade ele começa a aprender a Torá, para que ele tenha uma vida, o pai já está preparando Paulo para a vida. E como judeu ortodoxo, ele já está sendo ensinado, doutrinado no farisaísmo, para ser. E como ele falava muito bem, então o pai colocou ele para, ele já estando ajudando no comércio, o pai colocou ele para ter contato com fornecedores que vinham de todas as partes da terra, do mundo conhecido. Esse homem, Paulo, ele recebe uma incumbência muito interessante. E a incumbência é dada ao jovem Paulo ali em Tarso, de
o pai de Paulo criou ele para que ele fosse um seguidor, né, do farisaísmo. Que Paulo fosse dar continuidade no comércio. Então, o pai de Paulo gerou muitos sonhos acerca daquele jovem, tanto pelo fato dele ser o filho primogênito, como pelo fato dele ser judeu, fariseu, e conhecer todos os meandros da sinagoga, a forma de culto, tudo aquilo foi ensinado na sinagoga através do sacerdote a Paulo. Paulo ganha de seu pai um presente. Aos 12 anos de idade, ele vai na sinagoga e os doutores da lei mosaica, da lei mosaica, vão interrogar Paulo. E para pôr a prova, veja bem, a prova não era para Paulo, a prova era para a família de Paulo, para o pai de Paulo, porque se ele ensinou, se ele passou a oralidade de forma correta para o seu filho, ele vai ser aprovado. E Paulo, aos 12 anos de idade, é interrogado, questionado acerca da Torá pelos doutores da lei. E ele é aprovado com aquilo que nós chamamos de nota máxima, aprovado com louvor, na observação daquilo que a Torá diz. E a vida daquele jovem, antes dele o pai só deixa ele ir ser interrogado quando ele está pronto, mas tem que ser até os 12 anos de idade, senão o pai não fez o dever de casa e aí ele pai, é reprovado. E o pai de Paulo foi aprovado com louvor ali, naquele instante em que Paulo é interrogado, questionado. A partir dali nasce um homem diferente. A partir do momento que ele recita a Torá, são feitas as perguntas e ele responde com a verdade que está escrita na lei mosaica. Ele passa a ser um hebreu, um judeu de elite. De elite, apóstolo? Sim, de elite. Por quê? Porque quando a família de Paulo foi aprovada através da recitação da Torá por Paulo. Por que assim, apóstolo? Porque ele estava fora de Jerusalém, fora de Israel. Então esse homem, o pai de Paulo, foi aprovado. Agora nós vamos entender uma coisa muito interessante. Nós temos Paulo já com 12 anos de idade, recitando a Torá, sendo aprovado, e o pai dele faz uma declaração que ele não sabia, mas era Deus que estava falando através da boca daquele homem, que é Jesus Cristo. Ele disse: meu filho, no ano que vem, você vai estudar
em Jerusalém. Você vai estudar na escola de Hillel, a faculdade de Hillel. Seria o equivalente a Harvard de hoje, nos tempos modernos. Você vai estudar lá, a partir do ano que vem. E aconteceu uma coisa muito interessante na vida de Paulo. Vamos relembrar, ele já é comerciante, fala vários idiomas, muitos dialetos. Detalhe interessante, cada uma daquelas pessoas que vieram a Tarso, que Paulo teve contato no comércio do pai dele, ele começou a descobrir que existiam outros países, outras regiões, outros lugares. Então depois nós vamos entender por que isso é importante. Agora nós vamos encontrar um homem que ele vai permear, ele vai andar na vida de Paulo todo o tempo. Nós vamos ao capítulo 4 de Atos, versículo 36. É um homem chamado José, que era levita de Chipre, do país Chipre. E esse homem é batizado com o nome de Barnabé. Veja que nós demos um salto de 12 anos de Saulo de Tarso, Paulo de Jerusalém, para o ano que é a vivência de Atos dos Apóstolos, é depois de 34. Na realidade, depois de 33, no meio do ano. Nós vamos encontrar ali esse homem. E nós vamos encontrar o relato agora, né? Nós vamos apontar só. Nós vamos apontar a primeira vez que o nome Paulo foi falado na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 58. Paulo estava concluindo a faculdade, ele concluiu a faculdade já com mestrado e doutorado. O ano é 34 no meio do ano, no segundo semestre do ano, quando deixaram aos pés de um jovem mancebo, Paulo, as roupas dos algozes que mataram aquele primeiro mártir depois da morte de Jesus Cristo, a primeira pessoa que foi morta por causa do Evangelho. Ele fez a sua defesa no capítulo 7. E ao final do capítulo 7, eles se lançam sobre ele, né? Ele foi fazer a defesa na sinagoga. E eles se lançaram sobre ele e mataram esse homem por apedrejamento.
e quem foi o juiz foi o então Paulo, que estava recém-formado na escola de Gamaliel. Paulo era o mais importante seguidor de Gamaliel, que nós chamamos de pupilo de Gamaliel. Ele vai ser ali quando ele estuda na escola do avô de Gamaliel, que Gamaliel era sacerdote e naquele tempo sumo sacerdote. Então o ano que nós estamos falando é o ano de 34. Tem um lapso de tempo de 3 anos, mas nós contamos como 34,5. Então, em meio a essa situação, Paulo é apresentado como juiz, como autoridade em Jerusalém. E ele, então, esse Paulo, lá com 13 anos de idade, que nós só fizemos um apêndice na história de Paulo, nós vamos voltar para o envio de Paulo para Jerusalém. Seu pai enviou Paulo para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel, que quando Paulo chegou lá, ele era só um professor, um proeminente, o mais importante professor da escola de Hilel, que é avô de Gamaliel. E dessa forma, meus queridos, nós chegamos a parte primeira da vida de Paulo de Tarso e Saulo de Jerusalém. Nós vamos fazer a troca, né, que é dessa forma que é conhecido, é Saulo de Tarso e Paulo de Jerusalém, a partir daqui. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe, Deus ilumine, Deus traga a existência na sua vida esta oportunidade de você ser feito filho de Deus através da ação vicária de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós agradecemos este momento, esta oportunidade para sermos feitos filhos do Deus Altíssimo. Já se inscreva no canal, ative o sininho, canal do YouTube, Jesus na Rua Internacional. Instagram, Jesus na Rua Internacional. Siga-nos no Instagram. Na fanpage, Jesus na Rua Internacional. No Telegram, Jesus na Rua Internacional. No WhatsApp, Jesus na Rua Internacional. Nós temos alguns eventos, meus queridos. Nós temos o Café com Jesus, nós temos a Escola Bíblica para a Vida Rehobote e nós temos as rádios. São 41 rádios ao redor do mundo. Você pode ouvir a Palavra de Deus toda hora que você ligar, tanto na rádio www.jesusnarrua.com.br, e você vai ter acesso às rádios, você vai ter acesso à igreja, comunidade Jesus na Rua, que funciona nos moldes da internet, né, via satélite. E eu peço aqui uma ajuda, meus queridos. Adote uma escola bíblica para a vida Rehobote. São 580 ao redor do mundo, e você pode adotar uma escola
doando R$35 para nós mantermos as escolas funcionando ao redor do mundo. Você pode adotar uma rádio, Jesus na Rua, ou Jesus na Rua, Palavra e Oração. Adotando, fazendo uma doação de R$50 por mês para nos ajudar a manter essas 41 rádios que estão ao redor do mundo, em todos os cantos onde Deus está levando, soprando o vento do Espírito Santo nesta palavra que nós propagamos hoje. Pai, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos que o Senhor abre, Pai, o teu bom depósito, o celeiro, os céus, e derrama bênçãos espirituais, físicas e financeiras, Pai, na vida dos meus irmãos que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.